else. Wouldn't that be a sight? Of all the warlords loved by the gods, I hate him the most. We need him, my king. For now. Is there no one else? Você é conservador. Eu me considero conservador. O que é um conservador? Mas sem ficar meia hora falando. Uma frase. Rapidamente. Conservadorismo. O que é um conservador? É um caretão? Não. É um cara que tem uma visão de mundo. Tem um cara que tem uma visão de mundo, né? Que o objetivo é o quê? Preservar as conquistas da humanidade, mas reformar as injustiças. E ele tem uma relação interessante entre o costume, ou seja, a realidade que você observa organicamente na sociedade, e a norma. Ele parte do costume para a norma, e não da norma para o costume. O que o nosso STF faz aqui no Brasil? Ele tenta legislar com uma cabeça elitista a partir do que eles consideram que é o melhor. Então a gente vive num país em que 84% da população, por exemplo, segundo o Datafolha, é contra o aborto por conveniência. O que o STF vai lá e faz? Começa a criar o ambiente, vamos dizer assim, o clima judicial para a autorização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Esse é o progressismo, entendeu? É você forçar a barra dos costumes em relação a uma sociedade que não quer aquela legislação. Por exemplo, o que você está falando é o seguinte, é você mudar o sexo para gênero. Isso também, mas assim, a questão da sexualidade, por exemplo, ela tem 3 vertentes, né? Você tem o sexo biológico, a orientação de gênero, e a orientação sexual. Tá, certo? Beleza. O conservador, ele vai observar os fenômenos da realidade. A gente tem um problema que se chama... Ele olha o pintinho e fala, isso é o pintinho. Sim, ele olha para isso é a perereca. Não, existe um problema de natureza psicológica, psiquiatra, que é a disforia de gênero. Certo? Agora, o que o progressismo faz? Ele vai pegar essa condição clínica e vai aplicar sociologia nisso. O conservador vai olhar e vai perceber o seguinte, olha, 3/4 das crianças que não se sentem confortáveis no próprio sexo biológico, passada a puberdade, ele supera essa diversidade. Então o conservador vai falar o seguinte, não vamos dar bloqueador hormonal, não vamos fazer cirurgia de redesignação sexual, vamos só dar um apoio psicológico para essa criança. Então, são formas de ver o mundo diferentes. Você não tem que empurrar uma ideologia para alguém. Mas isso não parece uma caretice? Não, porque o conservadorismo, ele não é estagnação, ele não é imobilismo. Pelo contrário, ele é reformador. Ele é reformador, porque a gente vê uma casa, ela se desgasta com o tempo, é normal. O que o conservador quer fazer? Ele reforma a casa, ele amplia os cômodos, porque tem uma família morando lá dentro. O que o revolucionário faz? Ele destrói a casa, porque na cabeça dele, ele acha que tem um design melhor. Então, você pode mudar a sociedade, transformar a sociedade por evolução, sem violência, gradualmente, ou por revolução com violência drasticamente. E o século XX, Emílio, é importante, principalmente molecada que vê o programa, o século XX foi o laboratório de todas as experiências de governos de esquerda e é o laboratório da tragédia humana. Não se concentra muito poder em pessoas, né? E de novo, fica aqui as lições dos grandes conservadores, vou citar 2 aqui bem rápido. Ronald Reagan, né? O governo não é a solução para os problemas, o governo é o problema. E a Margaret Thatcher fala o seguinte, a democracia não é o sistema que garante que os melhores cheguem ao poder, é o que garante que os piores não fiquem lá para sempre. Se eu puder somar... Puta explicação maravilhosa. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster ass nigga never runs his fucking mouth, cause real gangster ass niggas don't start fights. And
niggas always got a hot cap. Show 'em. Aqui, ó, vagabundo, de meu caralho! De meu caralho, vagabundo! 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 Traz aqui! Vagabundo! Vagabundo! De meu caralho! De meu caralho, seu vagabundo! Quem que é vagabundo? Você é um vagabundo de merda! Devia estar trabalhando agora e é partido dos trabalhadores! É um caralho, seu vagabundo! Esse não é trabalho? Não, não é! It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. So put something in there. Put it in there. Yeah. Tá aí, a gente viu a reportagem da Nicole Fusco. O que você acha importante discutir por lá, Caio? A igreja tem sempre esse discurso conciliador, é esperado que tenha esse discurso conciliador. Você viu que fala da polarização, da questão do problema da polarização. Então nem sempre o que é importante discutir é o que está sendo discutido, né? A gente tem que ficar dando um destaque para aquilo que está sendo mais pautado, polemizado, polarizado também, né? Para usar a expressão. Semana passada eu me deparei com uma matéria muito interessante da Folha de São Paulo sobre esse grande evento eclesiástico, né? A manchete dizia o seguinte: a Amazônia é um problema mundial, diz Papa Francisco. Então, batendo o olho, poderia parecer, né, que o Papa corrobora a visão globalista, progressista, sustentada por lideranças europeias, né, como é o caso do presidente francês Macron, de internacionalização da Amazônia. Por isso que, assim, em tempos de jornalismo militante, é sempre fundamental ler a matéria completa, né, que diz o seguinte: o relator dessa Assembleia Episcopal, que é o cardeal brasileiro Cláudio Umes, ele declarou que a soberania do Brasil não está em discussão. Então vou abrir aspas aqui para o cardeal. Sobre isso, há até uma declaração oficial dos bispos brasileiros. A soberania brasileira é intocável, o que não quer dizer que o resto do planeta não possa falar nada sobre o que acontece na Amazônia. Então vocês vejam que a posição oficial da igreja, obviamente submetida à autoridade papal, é de não relativizar a soberania brasileira no seu território legal, sem excluir o diálogo com outras nações. E sabe quem mais pensa assim, com bom senso, com patriotismo? Segundo o Datafolha, 75% da população brasileira que afirma que a Amazônia deve ser totalmente administrada pelo Brasil. Metade dessas pessoas também acha legítimo ouvir governos e entidades internacionais, que também é a posição oficial do governo brasileiro, conforme muito bem colocado no discurso do presidente Bolsonaro na ONU, né? Nós já alertamos, o ouvinte da PAN, que o ambientalismo e o indigenismo europeus, eles são protecionismo disfarçado, né? Então, grandes potências, elas querem frear nosso desenvolvimento econômico porque temem concorrer com o nosso agronegócio, que nada tem a ver com esse método arcaico de queimadas para limpeza de solo, né? Por isso que entidades internacionais globalistas, elas sempre atuam pela criação de barreiras legais e pela imposição de sanções internacionais contra o nosso comércio. Além disso, uma Amazônia internacionalizada, fragmentada, facilitaria muito a exploração daquele subsolo por potências estrangeiras, né? Um subsolo riquíssimo em minerais, né? Então é isso que está por trás do ambientalismo alarmista e do bom mocismo indigenista do Macron. E para encerrar, né, de vez com essa narrativa sensacionalista, vale citar o próprio Papa, né, que ele falou sobre o perigo de novas formas de colonialismo na região amazônica, fazendo aí uma referência indireta às pretensões econômicas das grandes potências no nosso território soberano. Olha o que alertou o pontífice, abre aspas: Deus nos preserve da ganância dos novos colonialismos. Amém. No cheese, no deals, and no G's, no wheels, and no keys, no boats, no snowmobiles, and no skis. Mad at me, cause I can finally afford to provide my family with groceries. O Caio, você acredita nisso ou é mais uma questão de marketing político mesmo, de siglas que tentam passar uma imagem que não, na verdade, que tenta esconder algo do passado, como eu coloquei para o Trindade? É impossível não fechar com o Zé Maria Trindade nessa, né? A tentativa de mudar para ficar da mesma forma, né? Muito boa essa frase. E a eleição, né, do Baleia Rossi para comandar o MDB, ele é um reflexo do modus operandi do partido. Você vê, né, Edgar, dos 319 votos da convenção
convenção nacional, 311 foram para a chapa vencedora, né? Isso dá 97% dos votos, porque então aqui a gente tem um apoio maciço ao grupo mais forte, né? A ponto dessa ser uma eleição de chapa única. É virtualmente impossível num ambiente democrático que 97% dos filiados concordem com qualquer coisa, muito menos quando o assunto é eleição partidária. E aqui teve a nota oficial do MDB que é emblemática, diz o seguinte, abre aspas, a convenção do MDB desse ano ocorre em clima de entendimento e necessária unidade, pois o partido precisa voltar a crescer. Existe aqui uma confusão conceitual muito importante, que uma coisa é você formar a maioria, isso daí é próprio das democracias. Outra é você formar um consenso a ponto de haver uma eleição quase que por aclamação. Unidade, ela não implica unanimidade, né? E já ensinava o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Só que essa adesão ao grupo mais forte é a marca do MDB, que é o pragmatismo fisiológico. E o que é atuar de forma pragmática? Você vai sempre nortear sua conduta para objetivos, para resultados práticos, né? O problema é que muitas vezes isso vai acontecer em detrimento, né, da observância de princípios, de valores, e o pragmatismo ele traz consigo uma ideia de amoralidade que pode muito facilmente descambar para a imoralidade. Fora que fica aí a um passo do utilitarismo e a um pulo do maquiavelismo. Já o fisiologismo, né, aquela troca de vantagens motivada por interesses circunstanciais, né, ele também tem essa dissociação com princípios e valores, né? O político fisiológico ele não tem nenhum compromisso aí com coerência de ideias. Ele está sempre em busca da satisfação pessoal, né, dos seus interesses políticos, e por isso ele está sempre orbitando as esferas do poder. Ele joga junto com os detentores do poder, independentemente de quem eles sejam e do que eles defendam. O Zé trouxe aí um panorama geral, né, história recente do MDB, então você pega assim, desde o Sarney, passando pelo Collor, Itamar, Fernando Henrique, até o Lula, Dilma e o Temer, o MDB sempre teve no poder, e mais, sempre teve no poder e no governo. Né? E os resquícios dessa monstruosa influência, eles ainda permanecem, né? A gente pode considerar que o líder do governo Bolsonaro no Senado é um MDBista, inclusive investigado por corrupção, é um ex-ministro do governo Dilma Rousseff, né? Então, tem muita gente que diz que o problema do Brasil agora são posturas muito ideológicas, né? Mas a falta de um sistema coeso, de um sistema coerente de ideias e valores, também é um mal. E para fechar, Edgar, você falou muito bem aí na mudança de fachada, né? E eu encontrei uma análise cirúrgica sobre essa eleição feita pelo site Poder 360 e diz o seguinte: MDB fala em renovar, mas nova direção tem filhos de políticos e chapa única. A chapa se chama Renovação Democrática, mas concorre sozinha, não há oposição. Entre os 9 integrantes principais do grupo, há 3 filhos de políticos tradicionais, ministros, governadores, por aí vai. Os demais integrantes já estão na política há muitos anos. Então, assim, fica difícil mesmo enxergar uma mudança aí no sistema, quando o que nós temos são engrenagens do mesmo mecanismo sendo substituídas simplesmente por peças mais novas. It's time to escape, but I don't know where the fuck I'm headed. Up or down, right or left, life or death. Como assim? Jabá? Ele quer que eu faça uma deixa, uma escada para o isso aí. projeto independente dele, fora Jovem Pan, fora tudo. isso O que aí. é o seu projeto independente? Quer dizer, vai embora daqui. Não, imagina, são projetos paralelos. O que é essa história do Boletim Coppola, Caio? Do Boletim Coppola, olha só, que sensacional. Boletim Coppola. Nada como que é quem isso? manja de permuta, né? Vamos lá. Não, na verdade não é o @Boletim Coppola, esse é www.boletimcoppola.com.br. É um site, né? 2 P's e 2 L's. O que é o Boletim Coppola? Que, aliás, inspirado aí no Emílio. O Emílio é contra newsletter. Não. Ele é a favor de boletins. Deixa eu te falar, eu sou um pessimista. Sim. Porque o pessimista, não é porque ser pessimista é legal. Eu não acho legal ser pessimista. É que o pessimista É triste, sempre né? tem razão. Não. Sempre Não o pessimista tem. vai ter Tem, razão. sim. Porque Não tem, não. o que é o pessimismo? Por isso dá É o errado as futuro. coisas pra O você. pessimismo é a realidade arguta, é a realidade como ela é, onde você tira a ilusão da sua vida e você É a vê as coisas como ciência. elas são. É isso. Mas, evidentemente, o seu boletim, se tiver dinheiro envolvido... Mas é claro que Muda muito. Muda muito. Muda tudo. Aí muda. Projetos patrocinados. Mas o que é? Arrasou. www.boletimcoppola.com.br.
Com 2 P's e 2 L's. Isso aí. .com.br. Exatamente. E ao contrário do que você intuiu, ele é gratuito, é um serviço gratuito. O que que é? É uma newsletter... 6 meses gratuito. é gratuito para sempre, sempre será. É uma newsletter que chega até às 18 horas de todos os dias comerciais, que vai ter um editorial meu sobre política, obviamente, ou comportamento, ou economia, o que é que seja, e a gente vai pegar a principal pauta do dia e vai fazer uma análise política em cima disso, separando o que que é fato e o que que é narrativa, certo? Então, mas a sua visão. A minha visão. Do Coppola. A visão do Coppola, exatamente. O que é fato ou narrativa? Exatamente, desconstruir. Porque o que acontece? As 3 perguntas que eu mais ouço, Emílio, é o seguinte, como que você aguenta o Edgar e o Fefito, né? Ai, gente, eu também recebo, tá, Caio? Não, imagino. É verdade, Caio. E esse aí é a outra. Onde eu me informo e o que eu leio. Essas últimas 2 dá pra responder. Não, a primeira também dá, mas enfim. Responda a primeira, então. Por quê? Por favor. Não vai dar pra trás. É filmado e minha mãe assiste. E aí Compra mesmo. E o Queiroz? O Queiroz tá na sua casa. Bolsonaro!